Vamos lá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Dando sequência ao estudo das ligações químicas, agora a gente vai conversar sobre a ligação iônica e a ligação metálica, tá certo? Então vamos lá, vamos começar nosso papo. Vou começar falando sobre a ligação iônica, certo? Então vamos ver, vamos lendo aí comigo. Gente, a ligação iônica, ela ocorre por atração eletrostática, certo? Lembra que a ligação covalente, ela ocorria por compartilhamento de elétrons, né? O compartilhamento de elétrons da ligação covalente geralmente ocorria entre ametais, agora aqui não. Aqui geralmente entre um metal, ok? E um ametal. Essa ligação iônica, a gente fala que ela é multidirecional. Eu já vou te explicar o que isso significa. Para te explicar o que isso significa, eu preciso montar aqui um pequeno exemplo, que é o seguinte, ó. Você tem um metal, tá? Então, imagina, por exemplo, um metal lítio, metal sódio, qualquer um desses. Esse metal, ele, na tabela periódica, então deixa eu fazer um esboço aqui, gente, ó. Presta atenção no esboço. Isso aqui, vou apagar já já, tá? Isso aqui é uma tabela periódica. Os metais, eles estão principalmente nessa região aqui, tá? Então aqui está cheio de metais, que eu vou colocar aqui com a letra M, tá? O raio aumenta no mesmo sentido que tem boa parte desses metais, ou seja, o raio aumenta assim, ó, para cá, não é verdade? E nesse sentido aqui. Então, esses átomos desses metais, eles tendem a perder elétrons com uma certa facilidade. Então, o metal ele tende a perder elétrons e, consequentemente, formar cátions, tá? Então, o metal, eu vou escrever aqui, ó, ele tem uma tendência de perder elétrons. Beleza? Então, ele vai ter a tendência de perder elétrons. E quem perde elétrons acaba virando um cátion, ou seja, ele fica carregado positivamente. Em contrapartida, aí deixa eu apagar aqui para eu conseguir escrever, deixa eu apagar meu esboço. Em contrapartida, nós estudamos na aula passada que nós também temos os ametais, tá? Já os ametais, aí a coisa funciona um pouco diferente. Eles estão mais do lado direito da tabela periódica, né? E se eles estão mais do lado direito da tabela periódica, eles tendem... Deixa eu fazer um círculozinho mais bem feito aqui, pronto. Então, eles tendem a receber elétrons. Era assim que acontecia a ligação covalente. São dois átomos que queriam receber e que compartilhavam os elétrons. Então, os ametais tendem a receber elétrons, ok? Gente, quem recebe elétrons torna-se um ânion. E um ânion é carregado negativamente. Bom, aí em cima disso, você tem um cátion e um ânion positivo e negativo, é que eles se atraem mutuamente. Então é aqui que acontece a atração eletrostática entre um cátion e um ânion. Tudo bem? Beleza. E o que significa ela ser multidirecional? Significa o seguinte, gente. Eu tenho um cátion aqui, tá? Então, eu acabei de desenhar um cátion. E esse cátion, ele consegue atrair vários ânions. Então, eu começo a atrair aqui um tanto de ânion ao redor. Então, aqui eu fico cheio de ânion. Aí, esses vários ânions conseguem atrair vários cátions. E esse desenho parece que é como se fosse algo infinito, só vai aumentando, porque aí eu vou colocar negativos aqui, ó. Então, coloca mais um negativo aqui e coloca mais um negativo aqui. Tudo bem? Aí, do jeito que está aqui, eu já vou fechar essa estrutura. Essa aqui seria uma estrutura possível para um composto iônico, vários cátions e vários ânions na sua estrutura. Se você contar aqui, ó, nesse caso aqui, eu desenhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 positivos. E desenhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 negativos. Então, se eu chamar, por exemplo, a estrutura, o azul, de A, ok? E chamar o vermelhinho de B, aí teria quantos? Teriam 6 As, então vou chamar de A6, e 6 Bs, B6. Aí a gente simplificaria essa fórmula aqui e ficaria com a fórmula simplesmente AB. Tudo bem? Aí a fórmula AB é o que a gente chama de a forma simplificada, tá? E A6B6 é contando quantos átomos teria
exatamente na formação desse composto iônico, tá? Gente, esse pacotinho de positivos e negativos que eu desenhei aí é o que nós chamamos de retículos cristalinos ou simplesmente cristais. Gente, todo composto iônico ele virá a formar um cristal. Esse cristal ele é extremamente estável. É isso que vai garantir praticamente a estabilidade de um composto iônico. Essa estabilidade desse composto iônico vai ser basicamente por conta da formação desses cristais. Tudo bem? O simples fato de ter a perda de elétrons ou de ter o ganho de elétrons não garante nenhuma estabilidade. O que garante estabilidade é a formação do cristal. É isso que é importante que a gente saiba, tá bom? Bom, vamos começar a ver alguns exemplos para você começar a ficar mais tranquilo com o assunto. Eu vou colocar, gente, um exemplo muito clássico e claro, aí eu começo a colocar uns macetes que vão ser importantes, tá? Olha só o macetezinho. Eu pego, quer dizer, antes do macete, né? Na, número atômico 11, com cloro, número atômico 17. Vou fazer a distribuição, tá? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. E vou fazer a distribuição do cloro. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Ok? Aí vamos ver, gente, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o seguinte, ó. O sódio, quantos elétrons ele tem na camada de valência? Para a gente pensar em estabilidade. Ele tem 1. Então o que ele precisa fazer para ficar estável? Ele precisa perder esse elétron aqui. Tudo bem? Então ele precisa perder esse 1 elétron. Acontece, gente, que quando o sódio perder um elétron, ele vai virar Na+. Ele vai virar um cátion carregado positivamente. Agora pensa na vida do cloro. O cloro ele tem 7 elétrons na camada de valência. Se ele ganhar mais um, então eu vou colocar assim, ó, mais um elétron. Ele fica estável, porque ele passa a ter 8. Aí ele vira o Cl-, ok? Ele fica o Cl-1. Bom, aí parece que agora a combinação deu certo. Por que a combinação deu certo? Porque tem o sódio Na+, querendo perder elétrons e o cloro querendo receber elétrons. Aí é só a gente fazer a combinação. Aí eu vou escrever de algumas formas, ó. Olha aqui para baixo, ó. Eu tenho o sódio com 1 elétron na camada de valência, aí eu desenho o cloro com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons na camada de valência. Gente, na ligação iônica a gente representa por uma seta. Esse elétron vai ter que vir para cá. A gente representa por uma seta. Essa aqui seria a representação de Lewis. Na ligação covalente, a gente representou pelaquela voltinha. Na ligação iônica, a gente representa pela seta, para indicar essa transferência de elétrons, tá? Uma maneira importante de você entender isso é você colocar assim também, ó. Eu pego o Na+1, certo? Junto com Cl-1. Aí eu vou te ensinar a técnica de cruzar as cargas. Como assim cruzar as cargas? Um que está aqui desce para cá, porque a atração é perfeita, é de mais 1 com menos 1. E o menos 1 que está aqui desce para cá, ok? Aí eu vou ter aqui então um NaCl, né? Que seria como se eu tivesse um Na1 e Cl1, beleza? Gente, não se esqueça de uma coisa. O cátion do Na+, atrai, ó, eu tenho aqui, vamos colocar em azul, cátion do Na+. Ele atrai de forma multidirecional vários ânions de Cl-. Aí, que é a formação do cristal, tá? Aí, os vários ânions atraem vários cátions, como eu já tinha feito para você, ok? Pronto. Aí, esses cátions atraem mais ânions e assim sucessivamente. Eu vou fechar esse desenho aqui desse composto iônico para mostrar mais ou menos como é que seria a estrutura cristalina dele, que aí seria esse desenho. Se você montasse a fórmula, de novo aquela conta, quantos NAs tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos CLs tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí a fórmula seria então, na verdade, Na6, Cl6. Simplificando, seria como? NaCl. Verdadeiramente, gente, na estrutura cristalina do cloreto de sódio, que esse composto está desenhado aí, que é o sal de cozinha, tem milhões de sódios e milhões de cloros, na proporção de 1 para 1.
Aí esse NaCl que a gente chega nas fórmulas, como eu estou te ensinando, é o que a gente chama de fórmula, a gente chama de célula unitária, tudo bem? Já fazendo as simplificações. Então não esqueça que a formação desse cristal é que garante para os compostos iônicos uma grandíssima estabilidade. Bem, professor, eu vou ter que sempre ficar fazendo distribuição eletrônica para chegar nas fórmulas, nos compostos iônicos? Não, nem sempre. Primeira coisa, eu queria já te deixar claro uma coisa, ó. Eu vou deixar anotado aqui. Agora, gente, essa página aqui é macete, viu? Vai ter muito macete, tá? E quando tiver sessão eu falo para vocês. O que a gente já sabe da aula passada? Que quando eu pego a metal com a metal, isso é aula passada, hein? Eu formo ligação covalente. Eu quero que você entenda o assunto, mas se você puder entender isso aqui também como um macetezinho, isso com certeza vai te ajudar. A mesma coisa vai acontecer se eu juntar a metal com hidrogênio, certo? Até porque hidrogênio também é um metal, certo? Então é como se eu estivesse falando quase a mesma coisa. Então aqui vai fazer ligação covalente. Agora, se eu pegar metal, que eu vou chamar de M, mais a metal, aí isso aqui vai formar ligação iônica. Isso é importante, tá? Metal com metal. E se por um acaso eu tiver metal com hidrogênio, aí eu também vou ter ligação iônica. Bom, então esse aqui é um belo resuminho do que nós já estudamos. Como nós já vimos ligação covalente, eu estou muito preocupado agora com essa linha e com essa linha. E é nela que eu vou falar um macete agora. Bom, o macete é o seguinte, ó, você não precisa ficar fazendo distribuição eletrônica sempre. Eu vou te montar o seguinte macete, ó. Eu vou falar de alguns metais aqui, pensando em tabela periódica, que vai te ajudar na hora de montar cargas, tá? Então, seria o seguinte, ó. Eu vou montar uma escadinha e essa escadinha aqui, ela está diretamente relacionada com a tabela periódica, ok? Então, eu vou te dar algumas opções aqui que são as seguintes, ó. Gente, eu tenho família 1, eu tenho família 2, eu tenho família 3, mas eu vou focar no alumínio, certo? Eu tenho o zinco e eu tenho a prata. Saiba essa escadinha porque ela vai te ajudar. Gente, família 1, carga mais 1, tendem a perder um elétron, tá? Família 2, carga mais 2, tende a perder 2 elétrons. Alumínio, carga mais 3. De boa? Alumínio é o que mais cai nessa família, tá? Saiba ele. O zinco, perdido no meio da tabela periódica, carga mais 2. E a prata, carga mais 1. Então, ó, você sobe a escada, família 1 mais 1, família 2 mais 2, alumínio mais 3. Aí você desce a escada, zinco mais 2, desce a escada, prata mais 1. De boa? Vou te dar outras possibilidades de cátions que nós temos que saber. Ó, saiba esse cátion aqui, gente. O NH4+. A gente viu ele na aula de ligação covalente e ele é chamado de cátion amônio, tá? Que mais que eu posso colocar aqui como opção? Não esqueça desse cara aqui, ó. Gente, o ferro, ele tem duas possibilidades de carga, mais 2 e mais 3. Eu vou te falar mais 1. O cobre, e o cobre pode valer mais 1, ou então pode valer mais 2. São duas opções de carga também. Tá, então olha só, eu montei aí uma tabelinha de alguns cátions que são importantes para que você não precise ficar fazendo sempre distribuição eletrônica. E para pensar nos ânions, eu vou pensar da seguinte maneira. Ó, eu vou de trás para frente. De trás para frente seria o seguinte, ó. Pensando na tabela periódica, eu vou lá para a família, que eu vou chamar de F17. Eu vou para a família 16 e vou pensar na família 15. São dos principais, tá? Gente, a família 17 não precisa receber um elétron, porque tem 7 elétrons na camada de valência. Então, quando eu receber um elétron, fica menos 1. Aqui menos 2 e aqui menos 3. Então, ó, faz essa associação, menos 1, menos 2 e menos 3. Tá? Então, por exemplo, quem é que está na família 17 que nós podemos exemplificar? Aí ficaria assim, ó, o flúor, menos 1, o cloro é menos 1, o bromo é menos 1 e o iodo é menos 1. Tá?
Família 16, menos 2. Aí deixa eu te dar alguns exemplos aqui, ó. Aí você tem, por exemplo, o oxigênio é menos 2, o enxofre é menos 2, o selênio é menos 2. E aqui eu vou colocar somente um representante, ó. 2 representantes, então, ó. O nitrogênio, ó, o nitrogênio que tem carga menos 3 e o fósforo que tem carga menos 3. Bom, aí você pode ficar fazendo algumas brincadeirinhas. Por exemplo, ó, olha o que eu vou fazer aqui no cantinho. Ainda não acabei meu macete, tá? Vou terminar ele já já. Se eu pegar aqui a família 1, pega um elemento da família 1, por exemplo, o lítio, ele tem carga mais 1. Aí eu vou pegar, sei lá, um elemento da família 16, que é o oxigênio, ele tem carga menos 2. Ó, menos 2. Aí a gente vai cruzar as cargas, como nós já aprendemos. Está sendo formado entre um metal e um metal. Aí você vai formar o composto que nós conhecemos como lítio 2O. Tudo bem? E assim a gente vai fazendo. Ó. Vamos pegar mais um exemplo aqui. Ó. Gente, o cálcio, família 2, ele tem carga mais 2. O fósforo é menos 3. Aí você vai cruzar as cargas, ó, que nem nós já aprendemos. Aí você vai formar esse composto aqui, ó, Ca3P2, pelo cruzamento das cargas. Aí observa o seguinte, ó, vou fazer colorido aqui para você. O 2 veio parar aqui, ok? E o 3 daqui veio parar aqui. E você formou aí mais um composto iônico, tá bom? Bom, para você ter esse macete completo, seria legal que você soubesse isso aqui também, ó. Eu vou apagar aqui um pedacinho. Aí você já deve ter anotado, ó. Vou apagar um pedacinho para terminar o meu macete, tá? Ó, você tem alguns ânions que eles podem vir de ácidos. Quer ver? Olha só isso aqui. Eu vou colocar alguns ácidos aqui, ó. Então, ó, aqui são ácidos, ó. Aí eu coloco H1, H2, H3, H1, H2, H3. Aí eu vou tirar o silício daqui, tá? Ele não vai fazer tanta diferença para mim agora não. Então tira ele daqui. Opa, deixa eu apagar ele. Joia. Aí vai ficar o seguinte, ó. Aqui vai ficar H3, né? E aqui fica o fósforo. Aí vamos colocar os oxigênios aqui. O3, O3, aqui 3, aqui 4 e aqui 4. Gente, são ácidos esses compostos. Então se eu pegar, por exemplo, o HNO3, ele ioniza em 1H+, e aqui ainda tem um ânion, que é o NO3-. Vou colocar só o ânion. Olha o outro ânion aqui, ó, CO3-2. Vou colocar outro, BO3-3. Mais um, ClO3-. Mais um, SO4-2. E mais um, PO4-3. Então, eu te dei mais alguns ânions aqui. Quando você tiver a inorgânica estabelecida na sua cabeça, a gente ainda vai chegar nessas aulas, talvez você já tenha assistido, você consegue melhorar a sua parte de ligações iônicas também. Mas o que eu quero que você saiba agora? Que você tem esses ânions. Esses ânions são formados por um conjunto de ametais. Ó. Olha para esse ânion que eu estou marcando em verde aqui embaixo. Ó. Ele é o oxigênio-2. Ele é um ametal sozinho. Agora o PO4-3 é um conjunto de ametais. Então, ó, atenção, hein? Aqui dentro do PO4 é só ligação covalente. Ok? Agora, imagina que eu vou fazer o seguinte. Ó. Imagina não, vamos ver aqui o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui um metal, ó, vou pegar o sódio. Mais um, é um cátion. Aí pega o ânion do PO4, que é o PO4-3. Cruza as cargas. Um vem para cá e o 3 vem para cá. Qual é a fórmula formada? Na3PO4. Esse composto que eu acabei de fazer, ele é, gente, um composto iônico. Isso é importante, tá? Ele é um composto iônico porque ele veio da atração eletrostática entre cátions e ânions. No entanto, existe um pedaço da sua fórmula, e as provas perguntam muito isso, existe um pedaço da sua fórmula que é esse, que tem ligação covalente, que é dentro do PO4. Mas a ligação iônica ela é mais forte que a ligação covalente. Então, prevalece a iônica em relação à covalente,
Então esse composto, que é o Na3PO4, é um composto covalente. Tudo bem? Beleza. De boa com isso? Agora vamos para cá, ó. Gente, os compostos iônicos, eles têm propriedades muito características, que eu coloquei nessa tela aqui já como características dos compostos iônicos. Vamos discutir sobre elas para a gente já passar para as ligações metálicas. Então, quais são essas características dos compostos iônicos? Vou colocar umas setas aqui e vou explicando para vocês. Então, a primeira delas. Gente, os compostos iônicos, devido à formação dos cristais, eles são sólidos. Ok? Então, eles são sólidos a 25 graus Celsius e 1 atm. Tá? Mais informações. Os compostos iônicos, também devido à formação dos cristais, não esqueça disso, eles têm altíssimo ponto de ebulição e altíssimo ponto de fusão. Né? Pensa no sal de cozinha. Sal de cozinha, ele vai fundir, vai derreter a 800 graus Celsius. Né? E vai para o estado gasoso a 1.400 graus Celsius aproximadamente. Então são temperaturas altíssimas, né? Beleza, o que mais que eu posso colocar aqui de característica? Eu posso colocar que esses compostos iônicos, eles são duros e quebradiços. Então, duros e quebradiços. Gente, ser duro é só você pensar assim, ó. Quando você fica em pé, apoiado pelas suas pernas. Isso, na sua perna tem um osso, certo? O osso é um composto iônico. O osso é muito formado por esse composto que eu estou colocando aqui no canto, ó. Ca3PO4,2. Esse é o fosfato de cálcio. Aí observa o seguinte no fosfato de cálcio. Metal e aqui tem ametais. Então esse composto é iônico. Esse composto é considerado duro. O que quer dizer com duro? Ele te mantém em pé. Beleza? Isso é dureza. É você conseguir apoiar de um lado para o outro, assim, apertando, como se você pegasse o osso na mão e apertasse em cima e apertasse embaixo, ele não quebra, tudo bem? Essa é a ideia. E ele não vai rachar, certo? Ele vai sustentar, ele consegue sustentar essa força que eu estou aplicando em cima e estou aplicando embaixo. Agora pega o seu osso e bate lateralmente nele. Então pega e bate ele lateralmente, ele vai quebrar. A tendência é que quebre, ele vai se desgastando. Então quando você pega lateralmente, ele vai quebrar. E por que compostos iônicos eles se quebram fácil? É que nem você pega um giz. Gente, pega um giz e aperta ele em cima e aperta embaixo. Ele não vai quebrar fácil. Agora, se você fizer força lateral nele, aí ele quebra. Então, você manter ele entre seus dois dedos, assim, apertando, isso é dureza. Agora, você mexer lateralmente nele, aí ele vai se quebrar. Por isso que ele é quebradiço. Por que compostos iônicos são quebradiços? Olha aqui para baixo, ó. Eu tenho uma rede cristalina. Positivo. Aí aquilo que eu já tinha feito com vocês, ó, bota os negativos, vou apagar já esse rascunho, tá? Aí bota os positivos aqui, ó, beleza? Aí bota mais negativos aqui. Aí pensa no seguinte, gente, olha só. Se eu pegar essa linha aqui, a primeira linha, e afastar para cá, o que vai acontecer? Afasta uma linha para lá, afasta um pouquinho para o lado. Aí você concorda comigo que esse positivo vai ficar do lado desse positivo e esse negativo vai ficar do lado desse negativo? Vai causar grande repulsão. E quando causar essa grande repulsão, esse composto vai quebrar. Então é por isso que compostos iônicos são considerados quebradiços, porque você faz um deslize na rede cristalina, eu anotaria isso, tá? Você faz um deslize na rede cristalina e acaba que ele se quebra, tá bom? Então, eu já falei que tem alto ponto de fusão e ebulição, são duros e quebradiços. E posso colocar mais uma característica importante, que é a seguinte, ó, vou colocar ela aqui para baixo. Gente, compostos iônicos, eles conduzem corrente elétrica. Então, ó, conduzem corrente. Se a prova te perguntar isso, tem que explicar em quais condições que ele conduz corrente elétrica. Se você pegar sal de cozinha, que é composto iônico, e colocar dois fiozinhos nele, colocar uma lâmpada, ele não vai acender a lâmpada. Porque só conduz corrente elétrica se tiver em meio aquoso, ok? Só se tiver em meio aquoso, ou se tiverem fundidos, que são derretidos. Porque
somente dessa maneira que está aqui, que é quando eles estão em meio aquoso ou fundidos, em meio de água ou derretidos, que você entrega mobilidade para as cargas. Aí quando você dá mobilidade para as cargas, é que esses compostos eles passam então a conduzir corrente elétrica. Tudo bem? Cai muito, gente, prova de vestibular, tudo isso que está aí. As provas perguntam o seguinte: apresente 3 características dos compostos iônicos. Aí você escolhe 3, ó. Essa é clássica, ó. São sólidos, ponto de fusão, deixa eu colocar aqui. Então, ponto de fusão e ponto de ebulição alto, duros, quebradiços, conduzem corrente elétrica, mas só se estiverem em meio aquoso ou se estiverem fundidos. Certo? Pegaram a ideia? Essas são as características dos compostos iônicos, tá? Bom, eu vou usar essa tela aqui, antes de passar para a ligação metálica, para uma única coisa, mas também muito importante. Olha só, gente, eu vou colocar aqui alguns exemplos. Ó. O H2SO4, ele é um composto formado apenas por ligações covalentes, ó, porque aqui tem A metal, o S é um ametal e o O é ametal. Então, composto covalente. Agora, atenção para esse composto aqui, ó. K3, aí você precisaria de uma tabela periódica para chegar em conclusões. K3PO4, e eu vou colocar esse aqui também, ó, CaCl2. Analisa só o CaCl2. Gente, aqui é metal e o cloro é ametal. Metal com metal, ligação iônica, esse composto é só iônico. Agora, quando você analisa o K3PO4, aqui tem o K. Gente, o K, ele é um metal. O P é ametal. E o O também é ametal. Então, essa união de metal com metal, então aqui, por exemplo, eu já falei isso para vocês, aqui tem ligação covalente, que é o PO4. Só que junto com a junção ao metal tem ligação iônica. Então, esse composto aqui, ele é um composto iônico. Isso é muito importante. Só que ele é um composto iônico que também apresenta em sua constituição ligações que são o quê? Ligações que são covalentes, mas prevalece o fato de ser iônico, tá bom? Gente, nós químicos dizemos o seguinte, para eu passar para a ligação metálica, nós dizemos o seguinte, ó, eu vou fazer aqui um triângulo, deixa eu melhorar meu triângulo aqui, e a gente diz assim, ó, o que a gente estuda basicamente no ensino médio? Que nós temos ligação iônica, ligação covalente e daqui a pouco eu vou falar da ligação metálica, tá? Eu vou colocar esse triângulo para explicar uma exceção. Existem compostos, gente, que estão bem aqui no triângulo, ó. Ou seja, eles são muito iônicos. Você vai entender isso. Tem compostos que estão aqui que são muito metálicos, tem compostos que são aqui muito covalentes. Existem alguns compostos que estão aqui, ó. Ficam no meio termo. Tem composto que está aqui. E tem composto, gente, que está aqui, ó. Olha onde eu marquei o pontinho, fora do triângulo. Que são outros tipos de ligações que a gente estuda mais no ensino superior. Você tem que preocupar com iônico, covalente e metálico, mas tem que preocupar também com o seguinte, ó. Olha só o que eu vou fazer aqui. Eu coloquei isso para falar dessa exceção. Eu vou colocar aqui, o esboço de uma tabela periódica. Beleza? A melhor ligação iônica da vida é essa ligação iônica que está aqui, ó. É quando eu pego esses compostos que estão aqui embaixo com raio grande. Ou seja, metais que facilmente perdem elétrons. Com esses elementos que estão aqui, ó, de raio pequeno, tira os gases nobres, tá? Porque aí, aqui quer muito perder, aqui vira muito facilmente cátion e aqui vira muito facilmente ânion. Esses são os melhores iônicos que tem. Então, quanto mais afastado tiver, ó, de novo. Então, afasta aqui, ó. Então, ó, de novo. Quanto mais afastado tiver daqui e aqui, mais iônico tá. Então, por exemplo, ó, lítio, sódio, potássio, rubídio, aí eu coloco o cloro, que está bem por aqui, ó. O cloro está bem aqui, ó. Gente, a ligação iônica que vai ser formada entre o K e o Cl, certo? Digamos que ela é uma ligação iônica mais intensa e mais efetiva. Deixa eu melhorar esse cloro aqui, que eu estou com vergonha desse cloro que está aqui. Então, deixa eu fazer um cloro decente. Então, o cloro está bem aqui, ó. Esse aqui deixa para lá, deixa eu riscar, tá? Bom, aí, como eu estava dizendo, a ligação iônica feita entre o potássio e o cloro,
ela é mais efetiva e mais forte, é mais iônico, vamos dizer assim, do que o do sódio com Cl, porque o potássio tem um raio maior. Então a atração eletrostática vai ser mais intensa. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque tem um metal, existe um metal que ele está bem aqui assim, gente. Presta muita atenção nessa parte agora. Esse metal é o alumínio. Gente, o alumínio está muito próximo do cloro, ó. Eles estão muito próximos. Então, o caráter iônico que vai se estabelecer quando você juntar alumínio com cloro não é forte o suficiente. Eu sei que o alumínio ele tem carga mais 3, eu te ensinei pelo macete, e o cloro tem carga menos 1. Aí isso formaria o AlCl3. No entanto, esse composto aqui, ele apresenta forte caráter covalente. Não se esqueça disso, ok? Mesmo que aqui seja formado por metal e aqui por ametal. Porque a diferença de eletronegatividade entre eles não é uma diferença tão grande. Então a gente trata o AlCl3 como um caso de como se fosse uma exceção, tá bom? Apesar de ser metal com metal, ele é um composto tipicamente covalente. Ele estaria aqui, gente, ó. Ele seria aqui no meu triângulo, esse pontinho aqui, tá bom? Tá mais pro lado covalente do que pro lado iônico. Beleza? Gravem essas coisas todas, tá? Para finalizarmos a aula, bem rapidinho, tá? Que é bem rápido mesmo. Ligação metálica. Gente, composto metálico é formado por metais, certo? Não tem muito o que falar. Aí nós temos as seguintes características, ó. A maioria dos metais são sólidos. Eles apresentam um brilho. Geralmente eles são prateados, né? Com exceção dos dois elementos que estão aí na sua tela aí ao lado, ó. Você tem um ouro, que ele é dourado, e você tem um cobre, que ele tem essa cor avermelhada, tá bom? Aí, como é que os metais se estabilizam se eles são formados somente por metais? Aí a gente tem o seguinte, ó. Imagina a seguinte estrutura metálica, que são esse que eu estou fazendo aqui, ó. Então, aqui são os átomos, ó. Todos positivos. Núcleo positivo. Bom, aí você vai imaginar o seguinte, esses caras perdem elétrons. São metais, tá? Metais perdem elétrons. Aí olha a bagunça que eu vou fazer aqui. Eu tenho esse elétron que está aqui, certo? Gente, esse elétron que está aqui, ele é atraído por esse núcleo que está mais próximo dele, que é esse. Mas ele também é atraído por esse, e ele também é atraído por esse, e ele também é atraído por esse. Aí olha o que esse elétron faz. Ele faz assim, ó, ele dá uma volta aí, ó. Então ele fica circulando pela estrutura, ok? Agora olha esse outro elétron que eu estou colocando aqui, que é esse elétron preto aqui, ó, lá de baixo, tá vendo? Elétron preto. Ele é atraído pelo que está mais próximo, mas ele também é atraído pelos outros. Aí ele fica circulando pela estrutura. Gente, ninguém vai pedir para você fazer esse desenho, mas é assim que funciona a ligação metálica. As provas chamam isso, ó, presta atenção, de teoria do mar de elétrons. Os elétrons estão deslocalizados. E por que isso fica estável? Gente, porque isso causa, eu vou colocar isso escrito aqui, ó. Anota isso porque é importante. Isso é uma distribuição de energia. E essa distribuição de energia, esse espalhamento energético, é que traz para o composto metálico também uma grande estabilidade. Beleza? Por conta desse tanto de elétrons que está circulando pelos metais, a gente fala também que esses camaradas, ó, eles apresentam boa condutibilidade de eletricidade e de calor, então conduz eletricidade e também calor. Eles têm maleabilidade, produzem lâminas e eles são dúcteis. Você sabe o que é dúctil? Ser dúctil é produzir fios. Gente, essa capacidade que eu vou sublinhar aqui agora, maleabilidade, ductibilidade, não é para composto iônico. Composto iônico você não faz lâmina, você não faz formatos com ele. E nem faz fio, como você faz com um composto metálico, tá bom? Isso é característica exclusiva deles, dos compostos que são considerados compostos metálicos. Beleza? Uma última coisinha mesmo. O que são ligas metálicas? Ah, tá. Antes de falar das ligas metálicas, ó, deixa eu te dar exemplos de metais. Ó. Ferro, sólido, só tem ferro. Sódio, sólido. Mercúrio, certo? É o único metal líquido a temperatura ambiente. Cobre, sólido. E assim vai. Tudo bem? Opa, fez um barulhinho aqui, caiu a energia e voltou. Beleza? Cobre sólido. E assim por diante, ó. Você tem vou colocar mais um aqui, ó.
a prata é um sólido, sozinho que a gente escreve, tá? Beleza, o que são ligas metálicas? Gente, ligas metálicas, elas costumam ser diferentes nas propriedades dos seus elementos constituintes. Por exemplo, você pode fazer uma liga metálica que seja de ferro com carbono, ó. Isso continua sendo um composto metálico, só que agora tem ferro e carbono junto, tá? Para que você faz uma liga metálica? Para o que está escrito, ó, para que elas sejam diferentes das propriedades dos seus elementos constituintes, para que elas sejam diferentes de ferro e carbono, tá? Aí, por exemplo, você pode ter uma liga para fazer, olha aqui, ó, a diminuição do ponto de fusão, tá? Isso, olha para o desenho aqui do lado, é um fusível, né? Você diminui o ponto de fusão, aí quando passa uma corrente elétrica elevada aqui, isso vai fazer com que a liga metálica derreta e pare de passar corrente elétrica. Aí protege os equipamentos. Ela é feita de bismuto, com chumbo, estanho, cádmio. Aumento de dureza, quando você pega ouro, mistura com prata e cobre. Aumento de resistência mecânica, quando você faz o aço, que é ferro com carbono, e assim por diante. Ó, esse dente que está aqui, gente, olha o dente aqui, ó. Isso que está dentro dele é o que a gente chama de amálgama. Era uma liga metálica que a gente fazia antigamente as próteses dentárias, tá bom? Bem, é isso. Ligas metálicas não é a parte mais importante. Espero que vocês tenham entendido e vamos fazer exercício, tá legal? Um grande abraço para todos vocês e até a próxima.